Eu não sei com quem eu estou falando isso, eu não sei por quê, porque eu ia falar uma outra coisa, mas de repente quem manda é o Espírito Santo. Não sei para quem eu estou falando, eu só sei de uma coisa, que a partir de agora, tome uma decisão. Tome uma decisão de colocar todos os seus projetos nas mãos de Deus, na mão do Senhor, porque Ele fará, porque Ele é fiel para cumprir. Olá, graça e paz, mais uma vez aqui, passando para dividir entre eu e você aqui. A palavra de Deus, ela se renova dia após dia, e cada dia ela fala contigo ontem uma coisa, hoje ela fala outra totalmente diferente. Amanhã ela fala também outra coisa. Pode até falar com você de um jeito, para mim ele fala de outro, mas tudo é o mesmo sentido, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus aberta é a boca de Deus falando conosco. Em Isaías 54, 2, fala: amplie o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não impeça, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. E fará que seja habitada a cidade assolada. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te vergonhes, porque não será confundida. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Fala da posteridade, da posteridade que vai ganhar as nações, ou seja, a minha posteridade são o quê? São os meus filhos. Você está falando que os meus filhos, teus filhos, eles vão ganhar as nações. Porque isso é uma herança que nós deixamos para os nossos filhos. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, nos arrependemos das nossas falhas, dos nossos erros, e colocamos a nossa vida na presença de Deus, a tendência é os nossos filhos também nos seguir. Porque aquilo que nós praticamos, os nossos filhos também praticam. Ainda que possa parecer que não, possa que aparecer o contrário, mas alguma coisa na mente dos nossos filhos nós plantamos. Por exemplo, se nós jejuarmos, se nós subir ao monte, se nós orar, nós estamos deixando para os nossos filhos um legado rico, melhor do que muitas riquezas desse mundo. Porque aquilo que nós fazemos, nós somos espelhos dos nossos filhos. Nós somos espelhos dos nossos filhos. E tudo que nossos filhos vê nós fazendo, ainda que ele não faça hoje, mas aquilo fica plantado no subconsciente dele. Ainda que pareça para eles coisas banais que não vale a pena. Só que no futuro, o próprio Deus vai trazer a consciência e a memória deles. E de alguma forma, de uma forma ou de outra, isso acontece. Sabe por que eu digo que acontece? Porque aconteceu um fato comigo. Eu vou contar aqui um pequeno detalhe que aconteceu comigo quando eu morava no Brasil. Eu tenho 2 filhos no Brasil. A minha filha, ela ia para a igreja bonitinha, como deve andar. Mas o meu filho nunca foi de ir para a igreja, essas coisas. Ele era todo mais por fora, ele é todo mais quieto na dele. Mas uma coisa que eu fiz, e isso ele faz. E ele faz isso, uma coisa que é todo, e ele segue à risca. Eu sempre gostei do monte. Quando eu me converti, eu sempre gostei do monte, eu ia para o monte. Então, quando eu não estava trabalhando, eu sempre gastava o meu tempo lendo a Bíblia ou indo para o monte. E ele via aquilo. E isso ficou de legado para ele. Hoje eu não vivo lá com ele, mas ele vai para o monte todo domingo. Ele fez um propósito com Deus e ele vai para o monte todo domingo. E isso para ele é uma coisa assim, indispensável. Quando nós nos entregamos a Deus, nós fazemos as coisas diante de Deus, quando nós nos posicionamos de Deus, nós paramos de falar palavrão, nós paramos de fazer coisa que não deve, paramos de mentir, paramos de fazer coisa errada, os nossos filhos vê essas coisas também. E ainda que eles ainda não queiram, naquele momento, seguir ou ir para a igreja, mas aquilo fica uma coisa gravada na vida deles. Um dia eles vão seguir, mas cedo ou mais tarde eles seguem. Eu te falo isso com sinceridade, com toda a veracidade. E uma das coisas também que me chama muita atenção nesse livro é quando Deus fala que ele é o meu marido, ele é o teu marido. Tu já viu quão grande privilégio nós ser chamada por
esposa do grande Deus, porque ele fala, porque o teu marido, ele é o teu marido, o Senhor dos Exércitos. Sabe, Deus, ele principalmente aquelas mulheres que não têm marido, aquelas mulheres que não têm marido, são consideradas como viúva. Então ele trata essas viúvas como as esposas dele, toda aquela mulher que segue a ele, que se livra das tentações, que busca ele com toda sinceridade, com toda veemência. Para ele, nós somos, ele para nós é considerado como o nosso marido. Então, eu não sei para você, mas para mim, isso é uma coisa muito maravilhosa. Saber que o meu Deus é o meu marido. Olha que coisa, olha que privilégio, gente. O meu marido ser Deus, o meu marido é Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que sabe todas as coisas, aquele que te livra de todo mal. Porque um marido físico, um marido humano, que sendo um marido bom, ele já trata a esposa com bondade, com toda delicadeza, com seriedade. Ele trata a esposa como deve ser tratada. Ele não deixa qualquer um falar mal. Ele trata com carinho. Quanto mais Deus sabe o que nós precisamos, nós sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Se ele sabe, se um marido humano sabe que a mulher precisa dos seus cuidados, imagina Deus. Imagina nós sendo mulher de Deus, mulher de Deus. Por isso, minha irmã, eu e você, nós somos privilegiadas pelo nosso marido ser Deus. Eu fico sem palavra, porque isso para mim é de um privilégio muito grande. Então, não se preocupe se na sua vida, se você não deu certo com um marido, se você não teve muito êxito com um homem. Não se preocupe, porque a partir do momento que você se entrega a Deus, de fato, de verdade, ele passa a ser teu marido, ele toma tua causa, tuas dores. E nós só temos que confiar e acreditar. E os nossos filhos estão nas mãos dele. Se ele fala que o nosso filho possuirá as nações, então, a partir de agora, tudo que nós temos que fazer é fazer tudo de bom para que eles vejam que nós somos pessoas diferentes. Mais tarde, quando você não estiver mais aqui, ele vai falar, você vai deixar um legado para ele. Olha, minha mãe fazia isso, olha, minha mãe fazia aquilo, minha mãe fazia isso, minha mãe fazia aquilo, minha mãe orava fervorosa, minha mãe jejuava, minha mãe fazia isso, minha mãe ia para o monte. Então, quando nós fazemos essas coisas, nós deixamos um grande legado para nossos filhos. Então, eu não sei com quem eu estou falando isso, eu não sei porque eu ia falar uma outra coisa, mas de repente quem manda é o Espírito Santo. Não sei para quem eu estou falando, eu só sei de uma coisa, que a partir de agora, tome uma decisão. Tome uma decisão de colocar todos os seus projetos nas mãos de Deus, na mão do Senhor, porque Ele fará, porque Ele é fiel para cumprir. E Ele nos livra, nos dá os livramentos, Ele que nos capacita, Ele que nos faz tudo de bom em nossa vida. E fazendo assim, a nossa família, nossos filhos, verá a recompensa. E nós teremos a recompensa através dos nossos atos. Porque os nossos filhos estão aí, vamos deixar um legado para eles. Amém?